Olá! Em continuidade ao módulo 2, módulo de integridade científica, vamos falar agora sobre plagiarismo, que é um tema extremamente importante quando se fala de integridade científica. O plagiarismo consiste na ação de plagiar. É o ato de cometer plágio. Se nós considerarmos uma definição de dicionário, vamos entender que o plágio, o plagiarismo, consiste na prática de apropriação das ideias ou do trabalho de outra pessoa como se fossem seus. O plágio, ele pode ser considerado como a utilização de ideias ou formulações verbais, orais ou escritas de outrem, sem dar-lhes por elas expressa e claramente o devido crédito, de modo a gerar razoavelmente a percepção de que sejam ideias ou formulações de autoria própria, quando na verdade são ideias ou formulações ou trabalho conduzido por outras pessoas. Existem vários tipos de plágio. Vamos falar que existe o plágio direto e o plágio indireto. Existe o plágio de ideia, o plágio de fonte, o plágio consentido. Então, quando pensamos em plágio, pensamos que é simplesmente copiar uma referência, um texto, uma ideia, algo que não foi seu, não foi desenvolvido por você, e você copia e assume o crédito. Mas, na verdade, não é apenas um problema de citação, não é apenas um problema de cópia de um texto ou uma produção anterior. O plágio, ele também pode representar o emprego inapropriado de ideias de outros pesquisadores. Então, eu posso ter o plágio de ideia. O plágio de fonte, quando eu não cito adequadamente as fontes da ideia que eu estou usando no meu texto, no meu material, na minha produção. E o plágio consentido, quando ele ocorre com o consentimento de outros autores. Vamos pensar também que existe o autoplágio, que é quando o pesquisador ele comete inadvertidamente ou propositalmente o plagiarismo referente ao material próprio, ou seja, um autor ele escreve uma produção e usa um material que foi produzido anteriormente em outra obra. Então, isso também pode ser considerado autoplágio. Uma das formas bastante comuns de cometer plágio e autoplágio, principalmente o autoplágio, é durante a reciclagem de texto. A reciclagem de texto, ela consiste no reuso de material na forma de texto, figura ou qualquer elemento gráfico em um novo documento. Ela é considerada quando há conteúdo idêntico àquele previamente publicado por pelo menos um dos autores do novo documento e quando há ausência de citação da fonte. Então, quando isto acontece, nós consideramos o autoplágio. É importante observar que o autoplágio ele pode acontecer mesmo quando apenas um dos autores da produção anterior usa este material sem dar os devidos créditos numa obra subsequente. Então, o autoplágio é considerado quando todos os autores utilizam inadequadamente o material ou quando apenas um dos autores o fazem. A reciclagem de texto gera problemas de autoplágio, principalmente quando ela é feita de modo inadequado. E este é um conceito importante de nós entendermos, para que não fique a ideia de que não devemos fazer reciclagem de texto. Nós podemos sim fazer reciclagem de texto, mas ela deve ser feita de forma ética, de forma legal e de forma transparente, porque se assim não o for, será considerado autoplágio. Então, a reciclagem inadequada, ela é considerada uma prática de autoplágio, mas a reciclagem adequada, ela não é considerada autoplágio. Vamos então considerar que plágio é crime na nossa sociedade. Porém, citar corretamente não é plágio. Então, o pesquisador deve ter em mente, durante a escrita científica ou durante a reciclagem dos seus textos, que ele deve prevenir e combater o plágio, que é crime, mas se ele adotar uma prática científica correta durante a fase de redação científica, ele dará os devidos créditos a quem de direito, ele citará corretamente e isto não é considerado plágio. Quais são as consequências do plagiarismo?
inúmeras, desde as consequências acadêmicas, consequências profissionais e também consequências legais. O pesquisador que incorre em plagiarismo, seja plagiarismo ou autoplagiarismo, ele pode ter reprovação em concursos, expulsão da instituição ao qual está vinculado, perda de credibilidade profissional, pode sofrer processos legais e também, não menos importante, comprometer a confiança da população na ciência, a confiança de toda a sociedade na ciência. É preciso respeitar a ética acadêmica e evitar o plagiarismo na sua integralidade. Então, o que podemos adotar como estratégias? A primeira delas, e que entendemos como sendo uma das mais importantes, é a prevenção do plagiarismo. A primeira estratégia é adotar ações, implementar estratégias que favoreçam a escrita científica. Que as pessoas, os pesquisadores, eles possam adotar práticas de escrita científica que respeitem as normas de citação direta e indireta, independente do estilo. É preciso atentar para a reciclagem de texto, cuidar para que a reciclagem de texto seja feita de tal modo que o pesquisador não incorra em plagiarismo. Uma outra forma de prevenir e combater o plagiarismo é pela detecção. Nós precisamos considerar o escaneamento do texto por uma ferramenta de detecção de plagiarismo. E revisar e editar o próprio trabalho como base de prática de conduta científica. Então, eu escrevo o meu texto científico respeitando os princípios de escrita científica e após isso eu submeto o meu texto a uma detecção de plagiarismo. Muitas das vezes, como dito anteriormente, o plagiarismo pode ser acidental e pode ocorrer quando se faz a reciclagem de texto. Portanto, é importante que o pesquisador considere revisar e editar o seu próprio trabalho em busca de elementos de plagiarismo. Resumindo, a apropriação indevida de material científico pertencente a outro autor é considerada plágio. Existem vários tipos de plágio, dentre eles o autoplágio. Pode ser intencional ou acidental, mas principalmente pode ser prevenido por meio de estratégias de escrita científica, de refinamento, de desenvolvimento de habilidade de escrita científica e pode ser detectado por meio do emprego de ferramentas de detecção de plagiarismo e ou similaridade.